Bom, pessoal, essa aqui é a segunda parte do vídeo de estruturas cristalinas, né? E agora nós vamos falar sobre materiais policristalinos e materiais amorfos, tá? Se vocês estão chegando aqui nesse primeiro vídeo, tem um vídeo anterior aí sobre materiais monocristalinos, tá? E também falando, um anterior a esse, falando um pouquinho sobre célula unitária e arranjos dos átomos aí em sólidos cristalinos. Então assistam esse conteúdo aí para complementar o que foi disponibilizado anteriormente. Materiais policristalinos, tá? Bom, nós falamos então de monocristais, tá? Mas a maioria dos sólidos com os quais nós interagimos são policristalinos, né? E o que isso significa é que eles são feitos de um conjunto de monocristais, tá? Que conjunto de monocristais? Tá? Esse é um grão, né? Essa figura que eu destaquei aqui, ele é um grão e ele pode ser um único cristal, né, ou um monocristal aqui. Tá? Na sua vizinhança existe um outro cristal que também possui uma direção, mas ela não é necessariamente relacionada à direção do primeiro grão. Tá? Então aqui, ó, nessa imagem, né, à esquerda, né, eu tenho uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, à direita uma de microscopia eletrônica de transmissão. Tá? Magnificação aí de uma e de outra é bem diferente. Eu vou explicar isso para vocês mais detalhadamente, né, num outro conteúdo aqui, tá? Mas para o que a gente precisa discutir aqui, o importante é o seguinte, tá? Na sua vizinhança existem cristais que possuem direções distintas, tá? Então, a direção desse primeiro cristal, ela é diferente em relação a esse segundo cristal, tá? Então, definitivamente, elas não são idênticas, tá? E eu posso continuar fazendo isso, eu posso continuar determinando aqui, né, fazendo a direção de cada grão, né? E cada grão vai ter uma orientação específica, tá? Agora, se eu observar, por exemplo, essa região aqui, ó, que eu selecionei, né? Eu tenho aqui um contorno entre dois grãos, né? Que é o que chamamos aqui de contorno de grão, né? Eu posso observar que em uma escala muito pequena, eu vou ver algo aqui, como eu consigo destacar nessa imagem aqui, tá, pessoal? Que é essa linha aqui, ó, que é formada em relação, né, a esse contorno, né, que é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão do contorno de grão. O que eu verei aqui é um parâmetro de rede, né, nessa direção, diferente em comparação com a direção da vizinhança, né? E eu consigo ver que existem diferenças nessa orientação aqui, né, das vizinhanças, né? Por que isso ocorre, né? Porque essa região de contorno de grão é o que observamos, né? Que os átomos, né, dessa região eles tendem a se configurar para um menor estado de energia, né, ao longo do contorno de grão. E frequentemente nós observamos uma repetição dessa unidade, tá? Dessa unidade aqui no contorno de grão. Então, ao longo, né, da região de contorno de grão, o que vai acontecer, como está destacado aqui nessa região da imagem, tá, é que eu tenho um padrão de repetição, né, ao longo desse contorno de grão. Tá? Isso basicamente é o que constitui aí, né, uma fronteira, né, entre esses grãos, entre esses monocristais. Tá? Bom, vamos pensar no exemplo aqui, né? Vou tratar do exemplo do granito aqui. O granito ele é um bom exemplo, pessoal. Por quê? Porque ele é um material policristalino que a gente consegue observar essa característica a olho nu. Tá? No granito nós temos dois tipos de feldspato, tá? Um pouquinho mais rosado e outro um pouquinho mais branco, né? Ele é um pouco mais claro aqui, né? Também nós temos quartzo, que é esse material mais acinzentado. Temos a biotita, né? Que é um tipo de mica que é representado por esse material aqui preto, né? Material escuro. Significa dizer que, né, no granito eu tenho 4 fases distintas, tá? E além disso, cada uma dessas fases possui cristais que possuem a própria orientação. Então, esse é um exemplo de material composto por um conjunto de monocristais. Isso é um material policristalino, tá? Então, é bastante intuitivo porque a gente consegue observar isso a olho nu. Essa é a vantagem desse exemplo aqui. Falar agora a respeito de propriedades físicas, né, dos materiais policristalinos. Tá? Então, como eu tenho aqui um conjunto de monocristais, né, as propriedades em algumas direções não são necessariamente iguais, né, às propriedades em relação a outras direções. Né? E o material policristalino randomicamente orientado
os grãos da vizinhança têm uma orientação diferente e por isso as propriedades também são diferentes, as propriedades físicas, né? Então, se eu pegar uma média, né, com os grãos randomicamente orientados, né, o que eu verei, né, é que as propriedades independem da direção. Isso faz sentido, correto? Por quê? Porque o que nós temos aqui, né, eu tenho uma série de grãos com propriedades individuais e elas são anisotrópicas. Se eu misturar essas propriedades e medi-las através de uma longa escala de comprimento, né, digamos que seja um módulo de elasticidade, né, o resultado disso vai ser a média do módulo de elasticidade desses monocristais orientados. Tá? Isso é o que nós chamamos, né, de material isotrópico. Né? É uma característica isotrópica em relação ao material sólido. Tá? As propriedades são as mesmas, né, ao longo de todas as direções. Esse é um resultado dessa característica isotrópica aqui. Tá? Vocês devem ter percebido que eu comentei bastante a respeito de policristal, né, randomicamente orientado, material policristalino. Isso é muito importante porque quando nós manipulamos os materiais fisicamente, algumas vezes nós perdemos essa orientação randômica. De que maneira? Bom, num exemplo aqui ó, de uma folha metálica, né, pelo processo de laminação, né, onde eu tendo, né, a reduzir a área de seção transversal da chapa, esse processo de laminação, nele, né, eu irei orientar os cristais, né, outrora, né, onde eu tinha um cristal randomicamente orientado, eu tendo a criar uma orientação nesse cristal. Né. E agora, aqui, ó, nessa imagem aqui, pessoal, eu tenho o seguinte, né, eles tendem a se alinhar, né, em uma direção particular. Isso é o que chamamos de material texturizado, tá? Ou, né, um material que possui uma orientação preferencial. Se eu medir as propriedades novamente na região isotrópica, tá, não tem diferença ao sentido, elas não serão diferentes de acordo com o sentido que eu medir essas propriedades. Agora, se eu medir essas propriedades na região texturizada, o que eu medir, né, de uma propriedade física, né, digamos aí, o módulo de elasticidade, por exemplo, eu observo que esse módulo, né, de elasticidade ele depende da orientação nessa região aqui, ó, onde o material sofreu, né, uma orientação. Tá? Por quê? Porque por conta dessas orientações, né, eles tornam-se uma mistura entre os materiais policristalinos e monocristalinos. Né? Então, se eu medir, né, uma característica na região texturizada, né, e eu medir uma propriedade física, né, agora eu observo que o módulo, por exemplo, de elasticidade, ele depende da orientação em que eu meço essa propriedade, né, pois eu orientei os grãos, né, nessa região. Nessa região, né, os grãos, né, são um somatório, né, desses materiais monocristalinos. Logo, né, aqui eu tenho essa condição de um monocristal, né, que eu perdi em relação a essa região anisotrópica. Tá? Bom, pessoal, agora um outro estado de materiais sólidos que ainda não tratamos, são os materiais amorfos. Tá? Em materiais cristalinos, tá, temos uma longa orientação dos átomos. Tá? Podemos descrever a posição desses átomos pela integração dos vetores dos parâmetros de rede. De que maneira? Bom, se eu traçar aqui ó, um exemplo, né, esse átomo aqui, né, ele pode ser descrito, né, como o somatório aqui, ó, por exemplo, né, esse específico aqui, como a soma dos vetores, né, do parâmetro 2A, né, e 1, 2, 3 e 4. Né? Então eu tenho aqui, né, que eu determino, né, esse ponto aqui específico, né, por esse somatório. Né? Então, e 4B, né, os vetores de parâmetro. Então é uma longa orientação. Eu tenho como determinar a posição específica, né, desses átomos aqui. Já no caso de um material amorfo, né, quando eu tenho aqui um material amorfo, né, essa simetria não é possível. Né? Eu não tenho como determinar a posição do átomo em função, né, desse somatório. Não há uma ordem de longo alcance. Né? Novamente, esse comportamento é semelhante a um material policristalino, pois se eu medir as propriedades físicas, né, médias ao longo do comprimento do material, eu irei obter os mesmos resultados independentemente da direção em que eu medir, né, a propriedade em si.
Então, materiais amorfos, né, também são isotrópicos, né, do ponto de vista de propriedades físicas. Tá? Então, aqui, pessoal, né, como um resumo final, né, o que eu posso dizer é o seguinte, para resumir, né, que os monocristais, né, os materiais monocristalinos aqui, eles são anisotrópicos, né, os materiais policristalinos, né, randomicamente orientados, eles são isotrópicos, mas se manipularmos esses materiais com o processo de produção, né, nós vamos conferir uma orientação preferencial e isso irá torná-los anisotrópicos. Tá? Finalmente, né, o material amorfo, né, que não possui longa orientação, sempre serão isotrópicos, né, assim como os policristalinos randomicamente orientados. Para complementar, pessoal, esse nosso episódio aqui, essa nossa aula, eu vou sugerir, tá? Eu vou até deixar o link aqui, não um link específico para esse episódio, mas o link podcast aqui, é um programa, né, da rádio da universidade, né, da Federal do Rio Grande do Sul, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado Fronteiras da Ciência, tá? Aí vocês vão encontrar bastante conteúdo a respeito de diversos assuntos de cunho científico, né? Então, caso tenha algum interesse em relação aos demais assuntos, eu recomendo que vocês consultem esse material. Especificamente sobre o tópico de cristalinidade, eu vou sugerir aí, né, episódio 80, né, com o título de Transição Vitrosa, que vai debater, né, sobre o vidro, né, do ponto de vista da cristalinidade desse material sólido, né. E aí, pessoal? Vidro é um material sólido ou ele é um líquido super resfriado, né? Ouçam aí o podcast e a gente debate isso em outros momentos, tá bom? Novamente, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, coloquem na seção de comentários, alguma sugestão e até o próximo vídeo.